Olá a todos, hoje eu quero desmascarar um charlatão chamado James Randi e vou explicar por que ele é um charlatão. Ele criou um suposto desafio, já encerrado, e o mundo inteiro acreditou que esse desafio era sério. Foi citado por diversas fontes considerado de renome cético e teve contatos com céticos de renome como Michael Shermer. O Átila, até mesmo o Átila aqui do Brasil, já citou o desafio, e o Átila é considerado um excelente cientista, divulgador científico. Até ele caiu na lábia do James Randi. Mas a realidade é que esse desafio foi um sofisma puro. Se eu posso provar, é claro, só que inicialmente você vai ter que entender o que é entendido por prova. Qualquer meio lógico, jurídico. Digo isso porque pessoas de senso comum muitas vezes citam Bertrand Russell e a inversão do ônus da prova. Não, eu não vou cometer nenhuma inversão do ônus na prova, mas se você está muito acostumado com um filósofo como ele, ou insights que citam ele, talvez você entenda como uma inversão, mas não é. E aliás, o próprio Russell, se visse esse vídeo, saberia que eu não estou invertendo o ônus da prova nenhum. Bom, vamos lá. Então, se você é um daqueles sujeitos que gosta de apontar na cara do seu colega, tá entendendo? Haha, você tem um poder sobrenatural, por que não vai lá ganhar 1 milhão do Randi? Bom, se você é desse tipo, eu peço para que você faça um exercício de raciocínio. Tente se imaginar como alguém portador de poderes paranormais. Eu sei que você não acredita, mas imagina. Exercício de raciocínio. Se você não consegue fazer esse tipo de imaginação, então pelo menos se imagine como alguém que tenha um truque perfeito, no qual você vai lá e dê um olé no James Randi. No qual ele não saiba como você fez esse truque e seja obrigado a te considerar um paranormal. Isso você consegue imaginar, né? Então, meu colega, como você faria para mostrar esse seu poder paranormal para o James Randi? Você acha que é só bater na porta da casa dele lá e berrar: Ei, Randi, eu tenho poder paranormal, eu quero te mostrar aqui. Se fizer isso, ele vai chamar a polícia, eu te garanto, tá? Não vai. O que você faria é entrar no site e ler as regras, correto? Mas aposto que você nunca entrou no site, né? Aposto que você não chegou a ler as regras do desafio, né? Então, meu colega, a realidade é que uma porrada de gente já tentou entrar em contato com o James Randi e simplesmente foi ignorada, tá? Isso por si só já torna o desafio uma fraude intelectual. Isso é equivalente ao desafiar alguém, dar o número do meu telefone, e quando a pessoa for ligar eu simplesmente não atendo, ou simplesmente digo, não estou a fim de receber o desafio agora, certo? E ainda sai anunciando que sou o cara foda, assim, ninguém aceitou o meu desafio. Ah, mas você não pode julgar a atitude do Randi. Provavelmente milhões de pessoas já tentaram entrar em contato com ele. É humanamente impossível receber todas as pessoas do mundo. Não, meu colega, eu não estou julgando a atitude dele nesse aspecto. Estou julgando o fato dele ter proposto um desafio e colocado na propaganda que ele estaria oferecendo 1 milhão para qualquer pessoa que conseguisse provar para ele um poder sobrenatural. Estou julgando também a sua atitude, e estou julgando a sua atitude também ao chegar para o seu colega e dizer: haha, você alega ter um poder sobrenatural, vai lá ganhar um desafio do Randi. Não é tão simples assim, meu colega. Mas enfim, se isso não lhe convenceu, vamos falar um pouquinho sobre as regras. Eu me lembro delas, eu li. Ela é cheia de absurdos, sendo um deles o comprometimento zero por parte do Randi com o próprio desafio. Uma delas é que o sujeito tem que pagar pela viagem e estadia até o Randi, né, naturalmente. De novo, não estou criticando o Randi nesse aspecto, não é ele que tem que pagar pela viagem do cara que tem que ser desafiado. Mas mesmo que você tenha combinado com antecedência, se o Randi resolve viajar naquele dia, ele vai, tá entendendo? O comprometimento dele é zero. E isso é declarado de forma oficial no desafio dele. Ou seja, na cara de pau mesmo. Um outro problema é que o Randi praticamente dita o que deve ser feito. Exemplo, se eu consigo levitar uma caneta a 10 centímetros de altura da cima da minha mão, o Randi alega que eu posso estar usando o truque. Para ter certeza que eu não estou usando o truque, eu tenho que levitar essa caneta a 20 centímetros da minha mão. Se eu não conseguir fazer isso, eu instantaneamente perco o desafio, mesmo o Randi não sabendo como eu fiz para levitar a caneta a 10 centímetros da minha mão. Você concorda, né? Seria um poder paranormal eu levitar a caneta 10 centímetros acima da minha mão sem nenhuma força magnética ou alguma coisa do gênero, certo?
Outra regra é que para eu ter contato com o James Randi eu tenho que passar por uma equipe preliminar. Naturalmente, claro, tem muita gente indo para o desafio, tá entendendo? Ele tem que se reunir em várias equipes. Estou criticando nesse aspecto ainda de novo, tá entendendo? Porque esse teste preliminar, a equipe funciona como juiz, júri e veredito. Ou seja, mesmo que eu levite a caneta 20 centímetros como pedido pela equipe, se eles simplesmente disserem não me convenceu, eu não posso fazer absolutamente nada. Mas a cereja do bolo nem é isso, meus colegas. A cereja do bolo é a seguinte: estão proibidos filmagens sobre esse teste preliminar. Ou seja, eu não posso nem ter meu contraponto para dizer, não, vocês estão agindo, participei do desafio, aceitei o desafio, mas vocês estão agindo de má fé. Tá entendendo? Simplesmente eu sou considerado charlatão logo, em seguida, por ter aceitado o desafio, e a equipe dele ter dito, não me convenceu. Eu posso mostrar ao mundo que eu aceitei o desafio e eles estão agindo de má fé, certo? O Randi já se incrimina com isso, tá? Mas assim, a questão, eu estou invertendo o ônus da prova, então quer dizer, o cara entra no aeroporto com uma mala, se recusa a passar pelo raio-x, entra com ela à força, e a segurança não pode fazer nada, porque ele objetivamente não conseguiram comprovar que tem uma arma dentro dessa bolsa, a equipe não pode tratar ele como já armado. Para você, então o cara que se recusa a passar a mala pelo raio-x, ele já não está se incriminando? Detalhe, que o Randi não deu justificativa nenhuma pelo qual não podia levar uma câmera para lá, tá entendendo? Para ter o contraponto. Qualquer um que entenda um mínimo de lógica sabe que eu não estou invertendo o ônus da prova. Bom, o único problema é que vocês vão ter que confiar na minha palavra. O fato de eu transcrever como era a regra, pois como eu já falei, o desafio não está mais no ar, a regra não está mais no ar. Mas assim, talvez seja possível alguém resgatar as regras no HTML, coisa assim, né? Eu não sei como fazer isso. Ou pergunta para testemunhas, tá entendendo? Tem um monte de testemunhas que sabem como eram as regras, o mundo todo sabe como é a regra, tá entendendo? Eu sou testemunha, eu li, tenho mais testemunha. Eu só sei que eu faço essas afirmações com a consciência muito tranquila, tá? Porque se o Randi resolvesse me processar como charlatão, a primeira coisa que que o júri ia perguntar pro Randi é se eu falei alguma mentira. Se o Randi dissesse que eu menti mesmo sobre a respeito dessas regras, e alguém resgatasse do HTML, o Randi estaria fudido, tá entendendo? Por mentir em um júri. E eu sei que o Randi não teria coragem, por ela disse ao filme por A mais B que ele é um charlatão. Então não fica só nessa de inversão do ônus da prova, tá entendendo? Vai lá e pergunta pra alguém se eu tô mentindo, entendeu? Se eu falo que eu falei é mentira. Eu posso deixar o link original pra alguém resgatar até do HTML, entendeu? Vai lá e peça pra alguém fazer isso, certo? Mas o que eu tô falando aqui, eu tô denunciando para que não seja se levado mais a sério o desafio desse sujeito chamado James Randi. Baita charlatão. Obrigado e até a próxima.